السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم إخوتي وأخواتي في درس جديد من دروسنا في أحكام الصيام، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبلغنا رمضان ويجعلنا ممن يصومونه ويغتنمون حرمة هذا الزمان ويحصلون على مغفرة الله ورضوانه وجنته. Meus irmãos, depois de agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, enviamos paz e bênçãos de Deus sobre Muhammadin, sua família, seus seguidores e todos aqueles que seguirão a esta senda até no último dia. Dou-vos as boas-vindas a mais uma lição de regras de jejum e peço que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos nós na boa compreensão destes ensinamentos, nos faça alcançar o mês sagrado, o mês de bênção, de boa saúde, de bom estado psicológico e com disponibilidade de poder jejuar este mês e tirar os proveitos que esse mês, podendo assim alcançar a satisfação de Allah, o seu perdão e o seu paraíso. Amém, amém. Na nossa lição de hoje, vamos aprender sobre as condições do jejum, os pilares do jejum. As condições do jejum, ou como se diz, shurut siyam, são série de requisitos que devem ser cumpridos, devem ser observados, devem ser garantidos antes da pessoa entrar na prática desta ação, antes da pessoa fazer o jejum. Pois tudo que é considerado condição é um requisito que antecede a prática. Por exemplo, quando formos para construir casa, uma residência, é necessário que haja condições. Comprar o espaço, a legalização desse espaço, a licença para a construção, os materiais de construção e os pedreiros. Só depois é que vamos conseguir construir a casa. Se não tivermos todos esses materiais, todos esses requisitos garantidos, não poderemos ter assim a residência. O mesmo vale com o jejum e as restantes práticas da religião. No jejum em particular, temos dois tipos de condições. Temos condições para aceitabilidade, shurutul qabul, e temos as condições para a obrigatoriedade, o shurutul wujub. Condições para a aceitabilidade são aquelas condições que é necessário para que a ação seja aceita, não para que a ação seja obrigatória. Quer dizer, a pessoa pode fazer, mas ainda assim aquela ação, o jejum não vai ser aceito. Por quê? Porque ela quebrou com uma das condições para Allah aceitar o seu jejum. Já as condições para a obrigatoriedade são aquelas condições que, quando a pessoa está dentro daquele critério, quando a pessoa concretiza aquela condição, o jejum lhe torna obrigatório. Se ele deixar de jejuar, ele carrega consigo um pecado. Repito, as condições para a aceitabilidade são aquelas condições que, se forem observados e cumpridos, o teu jejum será aceito. Mas não quer dizer que és obrigado a jejuar porque completaste aquela condição. Já as condições para a obrigatoriedade são aquelas condições que, quando estão em si e quando forem cumpridos, saiba que és obrigado a fazer o jejum. A primeira condição essencial que o jejum condiciona é ser muçulmano. É necessário que a pessoa seja muçulmana para fazer o jejum. O Islã é então a condição para a aceitabilidade do jejum. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse no seu livro sagrado: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. E viemos diante dos trabalhos, viemos diante das suas práticas que eles fizeram durante a sua vida terrena e transformamos estas ações em poeiras dispersas. Ulama, quando fizeram o tafsir deste versículo, afirmaram que isso porque estas pessoas não eram muçulmanas, deixaram de ser muçulmanas, deixaram de ser submissas a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo aquele que fizer uma ação boa aqui na terra, mas que não é muçulmano, a sua recompensa Yawm al-Qiyamah ele não. Então, para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite, é necessário primeiro que seja muçulmano. Sendo assim, o Islã é uma condição para a aceitabilidade das ações. Allah subhanahu wa ta'ala ainda disse no seu livro sagrado: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan
A religião que Deus reconhece e recomenda para as suas criaturas é o Islã, que consiste na submissão a um Deus único, sem parceiro, sem semelhante. E ainda diz mais um outro versículo: e quem buscar uma outra religião que não seja o Islã, que não seja a submissão a Deus como monoteísmo, que não seja atribuir todos os louvores, todo tipo de adoração somente a Allah, esta religião, esta doutrina que ele buscou, não lhe será aceita. E esta pessoa, ainda que ele viva dignamente, viva seguindo as boas práticas, mas por não ser muçulmano, no último dia será dentre os perdedores. Estes dois versículos só apoiam aquele versículo que eu mencionei anteriormente: trouxemos as suas ações e transformamos elas em poeiras dispersas no ar. Então é necessário que a pessoa seja primeiro muçulmana antes de praticar o jejum, pois quem não é muçulmano, ainda que ele pratique o jejum junto com os muçulmanos, por exemplo, prático de familiares, que quando nós entramos no mês de Ramadã, eles, para não serem o único em casa sem fazer o jejum, então eles também seguem a onda dos muçulmanos, jejuam os 29 ou 30 dias. Mas será que este jejum é aceito? A resposta é não. Por quê? Porque faltou uma condição para a aceitabilidade das ações, que é o Islã. A segunda condição do jejum, al-bulugh, ser adulto, é necessário que a pessoa seja adulta. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou e responsabilizou os adultos e não as crianças. As crianças não serão responsabilizadas pelas suas ações, mas os adultos serão castigadas ou recompensadas segundo as suas práticas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a lapiseira não anota as ações de três tipos de pessoas: al-majnun hatta yafiq, o louco, o irracional, até que ganhar a consciência, até que ganhar o raciocínio; al-na'imu hatta yastayqir, o dormente, até que acordar, aquele que dorme até que acordar; o-saghir hatta yablugh, o pequeno até que atingir a fase adulta. Então, os pequenos, as suas ações não são anotadas. Como é que é caracterizado um adulto? Qual é a pessoa que o Islã caracteriza ou considera adulto? A nossa religião coloca sinais claros que determinam que esta pessoa em particular já atingiu a fase adulta. Primeiro e o principal destes sinais é atingir os 15 anos. Quando alguém, rapaz ou menina, atinge os seus 15 anos, já é considerada adulta. Conforme temos a passagem de um sahaba que com 14 anos pediu ao profeta para participar de uma batalha, o profeta rejeitou, mas no ano seguinte, já com os 15 anos, o profeta aceitou. O outro sinal para que alguém seja considerado adulta são a aparição dos pelos pubianos nas axilas ou sobre os órgãos genitais. Quando um homem ou uma mulher já tem esses pelos, é considerada já adulta. O outro sinal é, no caso das mulheres, a menstruação. Quando uma menina menstrua, já é considerada adulta. E quando falamos aqui de adulto ou adulta, estamos a nos referir que as suas ações já são anotadas. Quando ela faz uma boa prática, encontrará a recompensa diante de Deus. E quando faz uma má prática, uma má ação, coloca em sua mente que poderá encontrar o castigo diante de Deus. É disso que nos referimos quando falamos de adulto e adulta. Não estamos aqui a dizer que já está na idade de proceder ao casamento, conforme muitos aqui gostam de interpretar este conceito. A pessoa pode atingir a fase adulta, mas não estar preparada para o casamento. Pedimos desculpa, felizmente o chefe Farouk aqui encontra-se em péssimo estado de saúde, pedimos que Allah lhe dê saúde, e ele decidiu que tem de participar na aula de hoje. Não quer deixar o papá fazer a gravação sozinho, então pedimos já desculpa. Vamos continuar a gravação com o menino aqui ao lado. Espero que ele não interrompa tanto a nossa aula e que essa consiga também, assim, a misericórdia de Deus,
que Deus lhe dê mais anos de vida e faça ele um servo submisso às suas leis. Dizíamos que a pessoa pode alcançar os seus 15 anos ou pode aparecer os pelos pubianos, a mulher, a menina pode começar a sua menstruação, já alcançou ou já faz parte dos adultos, já é obrigado a fazer a oração, já é obrigado a se cobrir perfeitamente, já é obrigado a fazer o jejum. Mas não queira dizer que tudo torna obrigatório para ela. Por exemplo, no caso das mulheres ou no caso até dos jovens, não quer dizer que ao alcançar essas idades devemos empurrá-las ao casamento. Não. Cada um deve fazer uma avaliação do seu menino ou da sua menina, se está psicologicamente, emocionalmente, fisicamente preparada para proceder ao casamento. Mas as ações como oração, jejum, a partir do instante que esses sinais aparecem, torna obrigatório eles fazerem. Então, atingir a fase adulta é uma condição para a obrigatoriedade do jejum, mas não para a aceitabilidade. Dissemos que existem condições para a obrigatoriedade e condições para a aceitabilidade. Esta condição em particular, ao atingir a fase adulta, é uma condição para a obrigatoriedade. Significa que quem faz parte deste critério é obrigatório proceder ao jejum. Mas será que quem ainda não é adulto não vai fazer o jejum? E se jejuar não vai ser aceito? Não, nada disso. Porque fase adulta é para a obrigatoriedade e não para a aceitabilidade. Um menino pode jejuar e o seu jejum ser aceito. De onde tiramos isso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse numa passagem autêntica: "Muru awladakum lis-salah wa hum abna'u sab'ah wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashara wa farriquhum fil." O profeta ordenou os pais a orientarem os seus meninos e as suas meninas à prática da oração quando tiverem 7 anos. Sabemos que com 7 anos a maioria dos meninos ainda não atingiu a puberdade, ainda não tem pelos pubianos, ainda não menstrua, no caso das mulheres, e pronto. Mas o profeta recomendou os parentes a orientar esses meninos na prática da oração. E continua dizendo: e batam neles quando tiverem a fracassar com a oração, quando tiverem a falhar com a oração, depois de atingirem os 10 anos, homem ou mulher. Com 7, recomenda eles a oração. Oriente, faça a oração, tens de rezar, vem rezar comigo. Mas com os 10, se eles tiverem a fracassar na oração, batam neles. E a partir dos 10 anos, separem eles dos leitos, dos colchões. Aqui aprendemos que o profeta está a ordenar os pais a orientarem os seus filhos na prática da oração com 7 anos. Será que 7 anos já é uma idade para a obrigação do jejum? Não. Para a obrigação do jejum é preciso que a pessoa, o indivíduo, alcance a fase adulta. 15 anos, pelos pubianos, menstruação ou sonhos molhados. São esses os critérios de um adulto. 7 anos, na maioria das vezes, na maioria dos casos, ainda não tem nenhum desses sinais. Mas já devemos recomendá-los na oração, já devemos orientá-los na oração. Daí, os conhecedores sábios fizeram uma analogia. Se a oração, com 7 anos, já devemos recomendar os nossos meninos a fazer, então o jejum, por ser também um pilar, conforme é a oração é um pilar, o jejum também é um pilar, então a partir dos 7 anos, devemos recomendar, já devemos orientar os nossos pequenos a fazerem o jejum. Não quer dizer que devem jejuar conforme os adultos jejuam, das 4 horas, por exemplo, até 18. Não. Mas sim, devemos já treiná-los na oração, no jejum, para ganharem o costume, para não chegarem na fase adulta e começarem o jejum com dificuldades. Porque aquele que se acostuma com algo desde pequeno, ao tornar adulto, fica muito mais fácil para ele. Então, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos manos, às nossas manas, devem levar isso em consideração. Quando chegar o mês de Ramadã, verifiquem se os vossos meninos já têm um desses sinais. 15 anos, pelos pubianos, sonhos molhados, menstruação no caso da mulher.
Se tiver um desses sinais, saiba que o jejum passa a ser obrigatório para ele. Mas se ainda não tiver nenhum desses sinais, mas já tem 7 anos para cima, então saiba que deve começar já a treinar o jejum, pois esta é a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A outra condição, entre as condições do jejum, é ter o juízo, ter racionalidade, ter o raciocínio, estar em pleno gozo da sua consciência. Pois o maluco não é recomendado, não é obrigado a fazer nada, nem será compensado ou castigado pelas suas ações. Conforme mencionamos na passagem anterior, o profeta disse que a lapiseira não anota as ações de 3 pessoas e mencionou entre elas al-majnun hatta yafiq, al-majnun hatta yaqil, o louco, o irracional, até ganhar o juízo, até ganhar a consciência. Sendo assim, estar em pleno gozo das faculdades mentais, da racionalidade, é uma das condições para a aceitabilidade do jejum. Não para a obrigatoriedade, mas para a aceitabilidade. A outra condição, dentre as condições do jejum, é a residência, ser residente. E quando falamos de residente, estamos a nos referir do oposto do viajante. O viajante não é obrigado a fazer o jejum, mas o residente é obrigado. Por isso é que esta condição em particular é uma condição para a obrigatoriedade do jejum. Será que um viajante pode jejuar? Pode jejuar. E o jejum pode ser aceito sem jejuar. Mas será que é obrigatório para ele? Não, não é obrigatório. Por isso dissemos aqui que a residência é uma das condições para a obrigatoriedade. Quem é residente, o jejum lhe é obrigatório. A outra condição, dentre as condições do jejum, é a purificação. E falando de purificação, estamos a nos referir particularmente, exclusivamente das mulheres, porque estamos a falar aqui da menstruação e sangramento pós-parto, que é a impureza das mulheres. A impureza das mulheres consiste em sangramento pós-parto e menstruação. Para que o jejum seja aceito, por isso, esta condição em particular é uma condição para a aceitabilidade. Para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o jejum de uma mulher, esta mulher deve estar pura, não deve estar menstruada, nem no estado de sangramento pós-parto, pois aquela mulher que está nesse estado não lhe é obrigada a fazer o jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum?" Disse: certamente a mulher quando menstrua não reza e não quer e não jejua. E quando falamos de menstruação, anexa-se, faz-se analogia também do que sangramento pós-parto. A outra condição dentre as condições do jejum é a intenção, a intenção sincera para com Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirmou: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Certamente que as ações são compensadas, são recompensadas segundo as intenções. Por isso, a intenção sincera para com Allah subhanahu wa ta'ala é uma das condições para a aceitabilidade do jejum. O teu jejum só será aceito se colocares a intenção sincera de que esta ação é para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e conseguir recompensa. Pois a pessoa pode se abster da comida, bebida e ato sexual por várias razões, físicas ou emocionais. Mas, se forem estas as intenções, não terá a recompensa diante de Deus. Mas quando deixamos a comida e a bebida somente para agradar a Deus, somente porque Deus pediu, esta ação será sim aceita diante de Deus. A última condição para o jejum é a capacidade, al-qudra. Allah subhanahu wa ta'ala afirmou no seu livro sagrado: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah subhanahu wa ta'ala não sobrecarrega uma alma aquilo que ele está incapaz. Para a obrigatoriedade do jejum é necessário que a pessoa seja capaz. Então a capacidade é uma das condições para a obrigatoriedade do jejum. Falando dos pilares do jejum, os pilares são aquelas coisas que fazem parte da ação. Dissemos que as condições antecedem, os pilares ocorrem junto com a ação. O jejum tem pilares. Dentre esses pilares são 2 pilares essenciais. O primeiro pilar
al-imsaku anil mufattirat, que é abster-se das anuladoras, abster-se das coisas que anulam o jejum, abster-se daquelas coisas como comida, bebida, ato sexual durante o dia e tudo mais que a gente vai mencionar por aí. Este é o primeiro pilar para que haja o jejum. Sem isto não há jejum. Aquele que acorda de manhã e diz estou de jejum, mas está a comer, quebrou o jejum. Não existe jejum porque não existe o primeiro pilar, que é a abstenção dessas práticas, desses objetos. O segundo pilar, istirraqu jami' al-waqt, istirraqu jami' al-waqt, que esta abstenção abrange o tempo completo do jejum, que esta abstenção abrange o tempo total do jejum, que esta abstenção abrange o tempo total do jejum, abrange o tempo total do jejum. Se o jejum começa 4h50, termina 18h10, então esta abstenção deve abranger todo o tempo entre essas duas horas. Deve começar das 4h50 e terminar às 18h10. Se por algum motivo a pessoa deixar de se abster dessas coisas, então não há jejum. Por isso dissemos que esses dois pilares devem ser bem atendidos para que a gente possa dizer que o fulano, ciclano, jejuou. Sem estes, não há jejum. Por hoje, terminamos por aqui e pedimos que Deus, o Altíssimo, nos oriente, nos facilite nas próximas lições e facilite também a boa compreensão dessas mesmas lições e nos faça alcançar o mês de Ramadã com boa saúde e disponibilidade para fazermos o jejum até o final. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.